Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se formosa a luz é, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falta firmeza, na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Comece o mundo, enfim, pela ignorância, pois tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Esse poema, que se chama A Instabilidade das Coisas do Mundo, do Gregório de Matos, traz uma ideia bem interessante para a gente pensar o que é esse barroco e como a gente precisa pensar nas especificidades do barroco, de um barroco no Brasil. Segundo Antônio Cândido, para a gente pensar o barroco, a gente precisa pensar numa época de colonização, em que a gente tem ainda um território brasileiro bastante despovoado, que a gente tem ainda a falta de um sistema mais urbano para, inclusive, produzir literatura. Portanto, tudo que se produz nessa época, que é o século XVII, segundo Antônio Cândido, vai ser chamado de manifestações literárias. Então, o barroco vai fazer parte de uma era das manifestações literárias. Isso é importante a gente pensar, porque a gente está tentando fazer, nessa nossa reflexão, unir sempre a reflexão que a gente faz sobre a literatura juntamente com a reflexão sobre a sociedade em que essa literatura é produzida, né? E a sociedade em que essa literatura é produzida é basicamente a Bahia, né, no século XVII, uma Bahia muito pobre, uma Bahia muito suja, em que a gente tem esse cara, que é o Gregório de Matos, que vem meio tocado, digamos assim, de Portugal, onde ele se formou, e vai servir então como um funcionário público, digamos assim, na Bahia. E ele, enquanto um cara letrado, enquanto um cara branco, né, enquanto um cara, digamos assim, que tem um pouco mais de condições financeiras, né, do que todo o resto do povo o qual ele observa, ele vai ficar bastante revoltado com aquilo que ele vê aqui. E, inclusive, um dos poemas mais famosos dele se chama Triste Bahia, em que ele vai pensar nessa questão da corrupção, né, que já existia aqui, nessa grande desigualdade social. Muito embora ele não esteja pensando muito na questão do negro, do indígena, do mulato como uma coisa positiva, ele não vê essa mestiçagem de forma positiva. Ele é um cara do seu tempo, ele é um cara cujos privilégios foram tirados, digamos assim, ao vir para o Brasil. Então a gente precisa pensar no Gregório de Matos como esse cara. Mas a gente precisa pensar também no Gregório de Matos como esse cara que bebeu nessa estética europeia, nessas estéticas que estavam acontecendo, que leu muitos dos poetas espanhóis barrocos e por isso vai trazer essa estética para a sua produção literária. Daí esse enfoque nesses contrastes que há no mundo, nesses contrastes que há entre os sentimentos, entre a forma como a gente pode lidar com a sexualidade, com a religião, por exemplo, com todas com a corrupção que a gente enxerga no dia a dia. E daí que ele vai ter uma poesia que é dividida em várias temáticas, digamos assim. A gente tem essa poesia de reflexão sobre a vida, como é o caso dessa que nós lemos agora, A Instabilidade das Coisas do Mundo. A gente tem uma poesia extremamente religiosa, cristã, que enfoca no pecado, na culpa cristã. A gente tem uma poesia erótica, lírica, e a gente tem também uma poesia satírica, em que ele vai ganhar, digamos assim, o apelido, pela qual ele vai ganhar o apelido de Boca do Inferno, que é como a gente conhece ainda hoje o Gregório de Matos. É importante também a gente pensar que o Gregório de Matos, ele vai ganhar essa grande quantidade de poemas, né, que vão aparecer sob seu nome, mas que a gente não sabe exatamente se foi ele que produziu, porque devido aos costumes da época, a maior parte da população era analfabeta, né, e daí como ele era um dos poucos caras que eram letrados ali, todas as produções que se encontraram da época, ou muitas das produções que se encontraram na época, foram atribuídas a esse poeta. O barroco brasileiro, portanto, faz parte, né, desse Brasil ainda pouco povoado, mas que já haviam muitas desigualdades, né, que já havia
muita opressão dos povos indígenas e dos negros principalmente. E uma outra pessoa que está bastante atenta, que tem um olhar bastante atento a essas questões sociais, né, que, por mais que tenha aí um objetivo religioso, que é o de catequizar as pessoas, converter as pessoas pelos seus sermões, mas está pensando muito nessas desigualdades, em como a gente, enquanto ser humano, a gente precisa olhar para o outro e se compadecer. E esse cara é o Padre Antônio Vieira, que é outra nossa grande leitura para pensar o barroco brasileiro, nessa era das manifestações literárias, como quis o Antônio Cândido. E o Padre Antônio Vieira, ele vai ter vários sermões que são sugeridos para que a gente possa ler. Um deles é o Sermão da Sexagésima, que vai falar sobre a arte de argumentar, a arte retórica, mas existem outros que vão falar especificamente da realidade brasileira na época, como é o caso do Sermão de Santo Antônio aos Peixes, que vai ser pregado no Maranhão, e também o caso do Sermão das Armas de Portugal contra a Holanda, que a gente vai ter um apelo bem interessante, técnico na questão retórica, mas também um apelo político, porque o Padre Antônio Vieira, ele nunca vai separar essa questão política da religioso. Ele quer sim que Portugal seja uma grande nação, mas que essa grande nação seja uma grande nação cristã, né? Ele como um bom jesuíta. Então, para a gente pensar o barroco brasileiro, a gente precisa pensar principalmente nessas duas figuras, ainda que haja uma outra produção esparsa que vocês podem buscar pesquisar mais tarde.